tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quando o pessoal vai entrando, nós vamos orando, Deus vai falando e a graça de Deus se derrama sobre nós. Que bom, que bênção estar com você nessa manhã, meditando em Deus, é o nome do nosso projeto, né? Todas as manhãs, fazendo devocionais para abençoar o povo de Deus, mais ou menos ali entre as 8h20, nós estamos aqui todos os dias meditando na palavra do nosso Deus. Então vamos começar orando por você que está nos assistindo, para que Deus nos capacite, para que Deus nos ilumine. Sempre muito importante, antes de nós lermos a Bíblia Sagrada, pedimos a iluminação do Espírito Santo. Até porque o autor da Bíblia Sagrada é Deus. E quem iluminou os escritores, mais de 40 escritores, que escreveram 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, em aproximadamente 1.500 anos de história, foi o Espírito Santo quem iluminou, quem inspirou, quem capacitou cada um deles a escrever de forma extraordinária as palavras do coração de Deus para os nossos corações. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã na Tua presença, pedindo a Tua graça sobre nós, a Tua unção e o Teu amor. Pai, ó Deus, capacita cada vida, cada pessoa que se prontifica a estar conosco aqui, ó Deus, meditando na Tua palavra, nos Teus preceitos, nas Tuas verdades. Nós te pedimos isso de todo o coração. Sei conosco, nos abençoa, derrama a Tua glória, a Tua graça, a Tua unção sobre nós, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Só fecha a porta. Amém, queridos? Glória a Deus. E ali também, ó. Pode fechar ali. Essa e aquela outra lá. Não. A porta só. A porta lá por dentro. Tá. Desculpa aqui, só pedir para fechar a porta aqui, que a maquininha tá fazendo um barulhinho aí, tá bom? Mas vamos lá. Prosseguindo então. Abra comigo o Salmo de número 36. Abra comigo o Salmo de número 36. Nós estamos na nossa série de vídeos meditando sobre os Salmos. Já estamos no Salmo 36. Os Salmos vão até 151. Então essa jornada é longa, mas com a graça de Deus nós vamos pegando capítulos inteiros, quando o capítulo é pequenininho, e quando o capítulo for maiorzinho. Esse de hoje dá para ler, acho que todo. Capítulo 36, são 12 versículos. Dá para a gente ler hoje e meditar junto aqui, em nome de Jesus. Então vamos lá. Salmo 36. Abra comigo, abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. Nós já oramos. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, entre no nosso site casanarrocha.com. O pastor Giovanni é um pastor de uma igreja local chamada Igreja Casa na Rocha, situada na cidade de Umuarama, e nós temos uma plataforma online, um site, que tem todas as nossas mídias digitais em áudio, vídeos, artigos, cursos online que visam edificar e abençoar a sua vida. Ali também você pode semear nesse ministério de pregação da palavra, nos conhecer melhor. Nós temos mais de 400 áudios, mais de 1.400 vídeos no YouTube. Tudo isso disponível para você crescer e florescer no Senhor. O nosso Instagram, Facebook e também YouTube da igreja se chama Igreja Casa na Rocha. Todos os três têm o mesmo nome: Instagram, YouTube e Facebook, Igreja Casa na Rocha. E vai compartilhando aí esse link, aperta no aviãozinho, compartilhe nas suas mídias sociais, seja Facebook, WhatsApp, Instagram, onde você quiser, compartilhe e seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Então vamos lá, Salmo 36, o texto sagrado diz: a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Ou seja, qual é a postura do ímpio? Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que vive sem lei, aquele que vive como se Deus não existisse. O salmista está dizendo que no íntimo dele, no coração dele, tem esse pensamento, essa perspectiva. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Ou seja, eles não temem ao Senhor. Eles não têm medo de pecar. Eles não estão nem aí para a palavra de Deus. Eles não reverenciam o Senhor. Eles não honram o Senhor com uma vida reta, consagrada, santificada diante de Deus. Quero mandar um abraço para a Aníssima, a Aninha, a Flávia Costa e a Helenice Bedin, preciosa de Deus.
Deus os abençoe nessa manhã. Então essa é a postura do ímpio, daquele que vive sem lei, daquele que produz transgressão, ou seja, a quebra, a ruptura de uma lei de Deus, de um princípio imutável, escrito, né, trazido para nós através da palavra de Deus. Versículo 2: porque os seus olhos se lisonjeiam, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. O que o salmista está dizendo? Que a sua aparência parece até ser boa, né? Ele acaba enganando muitas pessoas, lesando pessoas através da sua aparência, através do seu rosto, do seu sorriso, de uma aparente alegria. Mas a sua iniquidade, quando é descoberta, se torna detestável. E é assim, irmão, nós sabemos, né? Tem gente produzindo coisas vergonhosas, que tem uma aparência de piedade, uma aparência de pessoa boa, consegue até enganar as pessoas ali que estão ao seu redor, mas não engana Deus, porque no fundo, muitas dessas pessoas iníquas, né, ímpias, estão fazendo coisas horrendas, horríveis, que trazidas à luz, tornam essas pessoas vergonhosas, detestáveis diante de Deus e diante de quem leva as coisas de Deus a sério. Versículo 3: as palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Então o homem ímpio, a mulher ímpia, aquele que transgride a lei de Deus, tem essa postura, né? Da boca dela só sai malícia, só sai engano. E a gente precisa tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo uma geração perversa, uma geração de pessoas iníquas, uma geração de pessoas que não temem a Deus. E o tempo todo eles promovem a malícia. O que é a malícia? É uma ação de provocar o mal, de seduzir, de falar besteira, vulgaridades, coisas relacionadas ao sexo principalmente, tentando derrubar, tentando destruir, fazendo o outro tropeçar. Maldade, malícia, engano, são características de um iníquo, de uma iníqua, de alguém que não leva Deus a sério. E eles tomaram uma decisão nos seus corações. Eu vou viver a vida do jeito que eu quero, eu vou viver como se Deus não existisse, eu vou fazer o mal e não fazer o bem. Essa é a postura daqueles que não levam Deus a sério. Olha o versículo 4, também se referindo ao ímpio: projeta malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom e não aborrece o mal. Olha só essa terminologia do salmista. Parece que ele está fazendo um raio-x dos nossos dias. Malícia na cama, maldade na sua intimidade. Cama aqui na Bíblia é um sinal de um lugar de intimidade. Ou seja, traz pessoas estranhas para a sua intimidade. Faz maldade, imoralidade, sujeira, depravação, corrupção na sua cama, naquele ambiente que deveria ser um ambiente de descanso, um ambiente de sossego, um ambiente de paz. Tem muita gente fazendo maldade, tomando o caminho do mal, em vez de aborrecer o mal, de fazer aquilo que é bom. Pelo contrário, tem gente projetando malícia na cama. Para você ter uma ideia, querido, hoje existem mais de 100 anomalias sexuais, ou seja, aberrações sexuais no mundo moderno. O ser humano está tão mal, tão tomado pelo mal, tão pervertido, tão corrompido, que já criou 100 possibilidades anormais, loucas, desvairadas de imoralidade sexual. O que é imoralidade na Bíblia? É toda relação sexual entre duas pessoas que não são casadas. O sexo é uma bênção de Deus, é um presente de Deus, foi criado por Deus para o ambiente familiar, para duas coisas: para procriação, para multiplicação, para a gente deixar um legado na terra, que são os filhos, a herança do Senhor. Mas em segundo lugar, o sexo também é para desfrutar a vida conjugal do casal, ou seja, daquele que tem uma aliança e um compromisso de matrimônio. Por quê? Irmão, o sexo ele derrama sangue, ele é um pacto de intimidade, de sangue entre duas pessoas, onde dois se tornam um, duas pessoas se tornam um através de uma aliança de sangue. Vocês sabem que nos órgãos genitais ali envolve sangue, tanto é que existem as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, né, a gonorreia e outras doenças que causam muitos problemas na humanidade, inclusive mortes terríveis. Por quê?
porque no sexo envolve sangue. Então toda relação sexual, ela é moral, abençoada, casta, está debaixo da glória, da graça de Deus quando está dentro do pacto nupcial, do leito conjugal, entre duas pessoas que se amam e estão casadas num compromisso público diante de Deus, diante dos seus entes queridos, familiares e diante da sociedade. Aqui nós vemos a importância também do casamento civil para selar aquilo que foi feito diante de Deus, diante dos familiares e das testemunhas. Ali o casamento é abençoado. Tudo que é fora isso, colocando um terceiro elemento, troca de casais, que hoje a gente vê muito, né? Swing, ménage à trois, que é, por exemplo, um homem com duas mulheres com um homem, aquela confusão toda que existe hoje, né? Pessoas apaixonadas pelo pé, pelas unhas, sendo pisoteados, chicoteados, coisas terríveis hoje. É um relato. Lá no ano mais ou menos 1050 a.C., há 3050 anos atrás, quando foi escrito esse salmo, você vê o salmista fazendo um raio-x da nossa sociedade, muito pior ainda do que daquela época. É claro que o ser humano sempre foi depravado, pecaminoso, iníquo, fez um monte de coisa errada, mas agora mais do que nunca. O texto de Mateus 24 relata que no tempo do fim, o amor se esfriaria e o pecado se multiplicaria. É o que nós vemos, projetando a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom e não aborrece o mal, trazendo o mal para o leito conjugal, trazendo o mal para dentro da intimidade entre as pessoas, causando o que a Bíblia chama de prostituição. É interessante, prostituição na Bíblia não é vender só o corpo em favor de sexo, de poder, de ostentação ou de alguma coisa, mas também é a imoralidade sexual com todos os seus desvios de conduta nessa área, fora sexo, fora o contexto conjugal, tá bom? Tem muita gente que pensa que o sexo é uma coisa suja, poluída, feia, só para criar filho. Não, o sexo é uma coisa linda para ser desfrutada no leito conjugal entre duas pessoas casadas. Dois namorados não podem ter relação lícita diante de Deus. Dois noivos que já vão casar têm que aprender a esperar até o casamento, para que então, depois do casamento, desfrute de toda a intimidade, agora sim, abençoada pelo Senhor. Se não está projetando a malícia na cama, está aborrecendo o bem e se agarrando no mal, fazendo o que Deus condena e não é o que Deus tem para nós, tá bom? Vamos aqui para o versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Quer dizer, depois do salmista relatar a perversão, a contaminação, a imoralidade, a sujeirada, na sua época, no seu tempo, no versículo 5, ele projeta que ele traz para nós aqui um Deus que tem misericórdia. Ou seja, se você errou lá atrás, falhou, fez um monte de coisa errada, nesse sentido, ou nos demais pecados que a Bíblia menciona, a Bíblia está dizendo aqui, Deus é um Deus de misericórdia. O salmista, no Salmo 36, versículo 5, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Deus habita nos céus, Jesus está à direita do Pai, o Espírito Santo é derramado sobre nós e a fidelidade do Senhor chega até nós através das suas misericórdias. Que diz um dos profetas menores, se renova a cada manhã, e isso é a causa de nós não sermos consumidos. O homem, se não fosse as misericórdias de Deus, as compaixões do Senhor, ele já estaria destruído, autodestruído, detonado. O mundo já haveria de ser finalizado, destruído, aniquilado. Mas graças a Deus, as misericórdias do Senhor estão disponíveis dos céus sobre a terra, porque a fidelidade do Senhor são mais altas do que as mais excelsas nuvens, as mais maravilhosas nuvens do céu. Versículo 6, a tua justiça é como as grandes montanhas, ou seja, a justiça de Deus, o padrão de Deus, a justiça de Deus é elevado. Assim como as montanhas são altas, o padrão de Deus é elevado. Se você quer caminhar com Deus, irmão, o padrão de Deus é elevado. É a santificação, é a honra, é o respeito ao próximo, é o amar uns aos outros, é andar em humildade e quebrantamento
A justiça de Deus é como os grandes montes. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Isso é muito importante. Além da justiça de Deus ser elevada, é como os montes, é de alto nível, mas tem bênçãos extraordinárias para aqueles que vivem na justiça, na bênção do Senhor. A Bíblia aqui também promete que o Senhor conserva, guarda, preserva, cuida, zela dos seus filhos, os homens aqui, a humanidade. Homens aqui não é só o sexo masculino, como se Deus fosse machista, não. Deus não é machista nem feminista, Deus é humano. Ele se fez humano, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou em favor dos seres humanos. Deus trata homem e mulher de forma coigual. Tem a mesma importância, o mesmo valor. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer conservar você, guardar você, cuidar de você. Versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Olha que coisa linda, essa linda poesia hebraica, essa poesia bíblica, né? O salmista está dizendo quão preciosa é Deus, a tua benignidade. O que é a benignidade? É o atributo do caráter de Deus, onde Deus mostra, ele é o supremo bem. Deus é o ápice da bondade e da benignidade. A benignidade é querer o bem do outro. Deus, como Criador, quer o bem das suas criaturas e não quer que apenas sejamos criaturas de Deus, nos tornemos, pela graça de Deus, João 1,12, filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A Bíblia diz, João 1,12, mas Deus, mas a todos quanto o receberem, ou seja, receberem a Jesus, a estes Deus lhes deu o poder, a capacidade, o poder de forma sobrenatural de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E quem é filho de Deus pode se abrigar à sombra das asas de Deus. Estou aqui de frente para a porta da minha sala e na frente da porta da minha sala tem o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente se guardará, se descansará. E é isso, é a mesma coisa que está aqui no Salmos 36, versículo 7. Os filhos dos homens, os filhos de Deus, os seres humanos que confiarem em Jesus, na obra da cruz, no Papai Celestial, podem se abrigar, se colocar debaixo do lugar mais seguro que existe, debaixo das asas do Altíssimo, se abrigar à sombra das asas do Deus Todo-Poderoso. A imagem aqui, poética, é como uma galinhazinha que coloca os seus pintainhos debaixo das suas asas, para proteger os seus filhotes de todo e qualquer mal, da raposa, das cobras, dos lagartos, que são símbolos, do diabo, serpentes, escorpiões, são sempre símbolos de demônios, das forças malignas, da força do mal, como aquela galinha que protege os seus pintainhos, os seus pintinhos, e coloca eles debaixo das suas asas. Assim o Senhor há de nos guardar, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, eles se fartarão da gordura da tua casa, ou seja, os filhos dos homens, aqueles que confiam em Deus, aqueles que se abrigam debaixo das suas asas, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Olha que promessa tremenda, irmãos. Nós nos fartaremos da gordura da tua casa. Aqui está falando de bênção, de prosperidade. A Bíblia diz, lá em Isaías, se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus estatutos, os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Imagina, uma picanha sendo assada ali, daí você corta aquela picanha gostosa e tem aquela gordurinha maravilhosa, Claro que a gente sabe que não pode comer demais gordura animal, principalmente carne vermelha, senão você vai ter um piripaque, as veias tudo entupida, mas um pouquinho de gordura na linguiça, na carne, isso é maravilhoso. Gordura aqui como símbolo da prosperidade, fartar-se-ão de gordura, prosperidade. Uma pessoa mais cheinha, a gente sabe que come bem, geralmente na antiguidade era assim, quem era mais cheinho, mais fofinho, mais gordinho, é porque era mais próspero, era uma pessoa que tinha melhor condição de comida, de abundância, de prosperidade material, que comia melhor. As pessoas mais singelas, mais simples, mais pobres, eram mirradinhas, fininhas, magricelinhas, porque não tinham muitas vezes o que comer, sofriam
necessidade. É nesse sentido aqui que o autor fala. A bênção e prosperidade para aqueles que caminham com Deus. Há delícias, né? Deus fará beber correntes de delícias, ou seja, a presença de Deus atrairá coisas deliciosas, prazerosas, maravilhosas para mim e para você. Aí entra o 9, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, a fonte da vida é Jesus. Ele também disse, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz, e onde a luz de Deus brilha, as trevas dissipam. Se queremos ter um manancial, né, uma fonte a jorrar, uma fonte de vida brotando do nosso interior, assim como Jesus disse, do nosso interior fluirão rios de vida. Se Jesus estiver no nosso coração, nós temos fonte de alegria, fonte de vida, nós temos luz que ilumina não somente a nossa alma, que andava até então na obscuridade do pecado, na sujeira, na vida tenebrosa, mas agora quando a luz de Deus brilha na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, a nossa alma se torna iluminada por Deus, veremos a sua luz, veremos a Jesus, a luz do mundo, e seremos luz para as nações, seremos bênção nas mãos do Senhor em favor de outras pessoas. Versículo 10, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Olha aqui, de novo o salmista dizendo, seja reto de coração. Retidão fala de andar um caminho reto e não tortuoso, todo errado. Uma hora que é Deus, outra hora que é o mundo, uma hora que é as coisas de Deus, outra hora que é as coisas erradas. Retidão fala de uma vida correta, honesta, íntegra. Justiça fala de andar segundo os preceitos de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o caminho do Senhor. E esses que andam assim em retidão, em benignidade, em justiça, receberão a benignidade, a bênção, as bem-aventuranças, as promessas de Deus sobre a sua vida. Versículo 11, estamos acabando. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Em outras palavras, o salmista está dizendo, Senhor, me livra dessas pessoas más, daquele que é soberbo, daquele que quer promover em mim também a soberba, o orgulho. Temos que cuidar, tem muita gente que gosta de acariciar o ego dos outros, para inflar o teu ego, para te jogar para cima e afetar a tua vida espiritual. Tome muito cuidado com aquele que toda hora fica te louvando, te gabando, inflando o teu ego. Nosso ego tem que ir para a cruz, o nosso eu tem que ser mortificado todos os dias. Nós temos que sempre manter uma postura de humildade, de quebrantamento diante de Deus e diante das pessoas. Tem gente que acha que é humilde diante de Deus, mas no dia a dia, no trato com as pessoas, prova que é um soberbo, um arrogante, um altivo, não escuta ninguém, não atende conselho, tem dificuldade de reconhecer erros e falhas. Tem uma das minhas palavras que eu ministrei, está lá no Facebook, sintomas da soberba. Tem uma série de sintomas de quem é soberbo, não escuta ninguém, sempre se acha o dono da razão. Tudo isso, irmão, é soberba. Que os soberbos não venham te inflar, nem venham te influenciar, e nem os ímpios venham te mover dos caminhos do Senhor. E por último, versículo 12, ali caem os que praticam a iniquidade, e cairão e não se poderão levantar. Então a Bíblia Sagrada está nos ensinando, o caminho do diabo, o caminho errado é um caminho tortuoso. Quem cai nesse caminho vai de mal a pior, e o fim desse caminho, que é largo, que é fácil, que é prazeroso do ponto de vista humano, efêmero, mas que o final, a Bíblia diz que o caminho do mal, ele é largo, ele é ancho, né, em espanhol, largo, mas aí ele vai se espreitando e o fim dele é a condenação eterna. Aqueles que caírem ali não poderão se levantar. Quem for para o inferno não vai poder sair de lá. Quem cai na prática do mal, dificilmente se levantará. Então toma cuidado, o mal ele vai tomando conta de você, ele já está dentro de você, faz parte da natureza adâmica, pecaminosa, nossa inclinação para o mal. Por isso nós precisamos viver na presença de Deus, porque a vida no Espírito, através da oração, da leitura da palavra, o jejum, a adoração, a comunhão com os irmãos, o serviço aos santos, quando vivemos no Espírito de Deus, o mal que já está em nós, em você, em mim, em cada um de nós, ele é contido pela ação do Espírito Santo. A Bíblia diz, o pecado não terá mais domínio sobre vós,
porque vocês já não vivem debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim da graça de Deus. Se você quer viver uma vida cheia de graça, cheia de glória, cheia de unção, cheia de poder de Deus, irmão, não viva na iniquidade, na coisa errada, no pecado, na quebra da lei de Deus, porque quem quebra a lei de Deus se quebra e se arrebenta. Se você tem tomado esse caminho tortuoso, hoje é o dia da sua restauração. Feche os seus olhos comigo, eu quero orar por você, em nome de Jesus, apresentando a tua vida diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada um dos meus irmãos diante do Senhor, aqueles que me ouvem através dessas mídias sociais, através do Instagram, através do YouTube, através do Facebook. Pai, eu quero colocar cada uma dessas vidas diante do teu altar, diante do Senhor, diante da tua face. Pai, abençoa os teus filhos, derrama a tua glória, derrama a tua graça, derrama o teu poder, ó Deus, sobre a morte, sobre a iniquidade, sobre o pecado. Nós queremos trilhar os caminhos de justiça, os caminhos da benignidade, queremos fazer o bem a todos, queremos sermos pessoas bondosas, que trilham os caminhos de justiça, de graça, de santificação, de consagração diante do Senhor, que possamos ser aqueles que te temem, aqueles que te reverenciam, aqueles que te honrem, com uma vida de obediência, com uma vida de fé confiante no sacrifício de Jesus, na obra da cruz, no poder da ressurreição, possamos viver e triunfar no Senhor. Dá-nos um dia abençoado, dá-nos uma semana agraciada, protegidos, guardados, debaixo das suas asas, Pai, caminhando com o Senhor. Perdoa os pecados, ó Deus, desses que sofrem, desses que estão, ó Deus, me ouvindo e que de alguma maneira foram sensibilizados pelo Espírito Santo a uma mudança de postura diante de Deus, consertando as suas vidas e os seus corações diante do Senhor. Pai, faz a tua obra, que o teu evangelho seja pregado com clareza, como um rio transparente, lavando o curso da nossa vida, o nosso coração, ó Deus, tirando as impurezas, tirando as sujeiras e fazendo com que o nosso coração seja cristalino, límpido, ó Deus, um manancial de vida de Deus em favor de outras pessoas. É o que eu te peço de todo o coração. Abençoa os teus filhos, derrama a tua glória, libera, Pai, bênção sem medida sobre eles. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você faça isso, contas bancárias, chave Pix. Também no nosso site, casanarrocha.com, você tem ali disponível como fazer isso. Também tem artigos, vídeos, áudios, cursos online, muito material, as nossas programações, tudo ali disponível para você. A terça-feira, às 8 horas, nos reunimos na Igreja Casa na Rocha, Rua Anápolis, 2025, Jardim Gávea, em Umuarama, Paraná. E nos domingos, às 10 horas da manhã, você será muito bem-vindo. Igreja Casa na Rocha, terça-feira à noite, às 8 horas, e domingo, às 20 horas, 2 cultos para abençoar o seu coração e a sua vida. Todas as informações, o endereço da nossa igreja, está no nosso site, casanarrocha.com. Desde já quero dar um abração, deixe sua semente, seja um cooperador fiel dessa obra linda do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, amém e amém. Um abração, beijão do pastor Giovanni, Deus vos abençoe, a glória de Deus esteja com você. Se você chegou agora, né, muitos irmãos, pastor Fábio, Soiane, Helenice, Preciosa, o nosso querido Renan, assista novamente, eu vou deixar disponível esse vídeo para você assistir e compartilhe com outras pessoas, deixe seus comentários, pedidos de oração, estaremos orando por você durante todo esse dia em consagração diante do Senhor, amém? Um abração, beijão, Deus vos abençoe, a graça e a paz de Jesus.